Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo não é legal, é um vídeo que eu nunca imaginei estar fazendo. O Roberto está aqui hoje para gravar esse vídeo junto comigo. Hoje a gente vai explicar o que verdadeiramente aconteceu no dia do nosso parto, o que aconteceu com o nosso bebê. E sim, nós somos pais de anjo. Um anjo lindo que o Senhor nos deu. E a gente vai contar como foi essa experiência, o que aconteceu e o porquê chegamos até aqui, né? Exatamente. Um dia muito difícil, um dia muito... parecia um pesadelo, realmente. Imagina, resumidamente, a gente saiu para ter o parto e tivemos a notícia que, infelizmente, o João não estava mais vivo, né? Então foi um dia que pareceu um pesadelo, realmente, a palavra é essa. Pra quem não sabe, pra quem tá me conhecendo nesse vídeo, meu nome é Jennifer, ele é o Roberto, ele é meu esposo. E eu estava grávida de um menininho, que teria o nome de João Vitor. E eu passei toda a minha gestação muito bem, eu tive uma gestação muito tranquila. Não foi uma gestação difícil, eu não tive enjoos, não tive sangramento, não tive dores, nenhuma alteração nos meus exames. A minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila, nem desejos malucos eu tive, né? E tava tudo bem, sempre esteve tudo bem. A nenhum momento assim a gente ficou com medo de algum ocorrido por conta de alguma alteração na gravidez. E aí, quando a gente completou 9 meses, né, de gestação, eu estava com 40 semanas e 4 dias. Na verdade, no sábado, que eu estava de 40 semanas e 3 dias, começou as minhas dores. Tem um vídeo aí no canal, foi o último vídeo que eu postei, o dia anterior de quando eu fui pro hospital. Como que foi essa madrugada de contrações até a gente decidir ir pro hospital. Pra quem não sabe, eu ia pra Casa Ângela, é uma casa de parto humanizados, e eu ia ter meu parto lá. Já tenho amigas que tiveram o parto nessa casa de parto, e tem muitas coisas boas pra quem quiser conhecer. Tem o Instagram, vou deixar o Instagram aqui, tem tudo certinho para quem não conhece, para quem quiser mais informações sobre essa casa de parto, mas basicamente, resumidamente, é um local onde você vai para ter o seu neném de uma forma mais humanizada, em uma sala que você escolhe como você quer seu ambiente, tem banheira, você pode ter seu filho em pé, sentado, deitado, de costa, dentro da banheira, você escolhe a melhor forma para você, a melhor posição para você, tem as parteiras, tem enfermeira, só não tem médico, né? Essa é a diferença. Também tem certos exames que não tem lá, por exemplo, um ultrassom ou algumas outras coisas, mas eles são totalmente preparados para isso. A diferença é que assim, né? Eles respeitam muito o plano de parto, né? Até hoje tem pessoas assim, mulheres que não sabem o que significa plano de parto. E todas as instituições hospitalares, qualquer hospital, seja ele público ou particular, ele tem por obrigação, é lei, ele tem que respeitar o plano de parto escolhido pela gestante, e ele tem que seguir isso, é uma lei, né? Só que as gestantes não sabem, os hospitais eles não querem muito fazer isso porque é mexer na rotina deles e tal, mas é lei. A mulher ela pode optar por um plano de parto, né? Desde que ela escolha, faça essa escolha no início da gestação, e eles têm por obrigação seguir. E, resumidamente, um plano de parto seria a forma com que você quer ter o seu bebê. Se você, de repente, tem uma música que te toque, você queira tocar, velas, esse tipo de coisa. Se você quer que seu marido fique com você, se o seu neném não saia do seu lado, tudo que você quiser e que você deseja em um parto, você pode colocar nesse documento. É um papel que você faz, pode ser escrito, digitalizado, não importa. Você faz esse papel e você entrega na hora que você for ter o seu parto, e aqueles profissionais precisam seguir esse plano de parto. Mas tem muitos lugares que eles fingem que isso não existe. E lá na Casa Ângela a gente fez nosso plano de parto e tava tudo certo, né? Aí, assim, resumidamente, né? Ela gravou o vídeo no sábado, como foi a madrugada e tal. E aí quando foi mais ou menos, de sábado para domingo, né, dia 31 de julho. E aí quando foi mais ou menos
umas 6 horas, né? A gente decidiu ir pra Casângela para ter o parto, né? Mas... Ela já estava com algumas contrações, elas estavam mais ou menos em 5, 6 minutos, né? Ritmadas em 5, 6 minutos. E aí ela decidiu e a gente decidiu ir pra Casângela para ter o parto, né? Continuar da onde aquele vídeo parou. A gente entrou naquele elevador às 6 e pouco da manhã. Eu, meu padrasto, a minha mãe e o meu esposo, para ir na Casa Ângela. Na Casa Ângela tem uma vantagem de que 2 pessoas podem assistir o seu parto. Estar na sala a todo momento. Você pode ficar a todo momento com 2 acompanhantes. Quem ia assistir meu parto era o meu esposo e a minha mãe. Quando eu cheguei na Casa Ângela, eu já tinha levado a mala à maternidade, a minha mala. Tava tudo certo, gente. Estava tudo sob controle. Quando eu cheguei na Casa Ângela, a parteira me levou pra sala pra gente começar o cardiotoco, que em qualquer lugar é assim. Você chega no hospital pra ouvir o coraçãozinho do neném pra dar continuidade. Assim que eu deitei na maca, colocaram o cardiotoco, começaram a procurar o coraçãozinho do meu neném. E procurou, não encontrou. Chamou outra parteira, ela continuou procurando. E eu lembro que 2 horas da manhã, na madrugada de domingo, ele havia se mexido 2 vezes enquanto eu comia. Eu até brinquei com ele, falei que ele tava com fome, né? Porque assim que eu comi, ele se mexeu, como se fosse um agradecimento. Até então eu não sabia que era um adeus. Mas a gente chegou no hospital, né, na Casa Ângela, não encontraram os batimentos cardíacos e falaram assim pra mim: olha, às vezes o seu neném virou tão bruscamente que a gente não conseguiu encontrar o coraçãozinho dele. Com isso, eu vou ter que te levar pro seu plano B, que tá no seu plano de parto, pra você fazer um ultrassom pra gente procurar o coraçãozinho dele melhor, porque com o cardiotoco a gente não está encontrando. Até aí tava tudo bem, né? Pra você também, né? Sim. Aí a gente foi de ambulância, porque eles têm uma ambulância lá, né, 24 horas, pra caso precise, e levaram a gente pro nosso hospital, o IANSP. Quando chegou no IANSP, fizeram o cardiotoco, não encontraram, né? Aí fizeram mais um lá, que é aquele, sabe esse aparelhinho que a gente escuta um ultrassom, na mão? é. Não, primeiro fizeram esse aparelhinho que você escuta o batimento na mão. Esse que você pode até comprar e ouvir em casa, né? Aí depois fizeram um ultrassom bem simples. Que não sai, é um ultrassom bem simples mesmo, ele é de emergência, vamos dizer. Isso. Ele não sai resultado em papel, ele sai direto, assim, numa telinha, é só pro médico poder visualizar mesmo, ele não sai laudo, né? Isso, e aí ela procurou também nesse ultrassom simples, e aí ela falou o seguinte, eu deitada na maca, pra vocês saberem, na sexta-feira eu fiz a descolagem do útero, que chama? Que ela põe o dedo pra descolar, né? Isso. A parede a membrana, né? Isso. E aí ela falou, olha, você tá com um dedo de dilatação. Isso na sexta. Nesse dia, especificamente nesse horário que eu tava fazendo esse ultrassom, a residente que tava lá fez o exame de toque em mim e eu estava com 1,5 dedo. Sim, passei a madrugada inteira de domingo com contração, fazendo exercício, agachamento e dilatei meio dedo só. Eu falei, vai demorar o dia inteiro isso, né? Quando ela fez esses 3 exames pra ouvir o coração dele, ela olhou pra mim e falou assim, Jennifer, a gente fez isso e isso, e a gente não encontrou o coraçãozinho do seu neném. Eu vou te levar pra estar fazendo um exame mais detalhado, um ultrassom mais intensivo. Laudado, né? Que fala que sai com laudo. Mas eu quero saber, antes de você ir, se você tá entendendo o que está acontecendo aqui. E ficou assim, parada, olhando no fundo dos meus olhos. Na hora ali eu entendi o que era. Eu não tava entendendo, até aquele momento ali eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E ela falou, você tá entendendo? Eu falei sim, eu já comecei a ficar desesperada. Ela falou, quer ficar deitada? Eu não, eu quero logo fazer esse exame. E ela falou, eu entendo, você quer terminar logo com isso. E eu, vamos, né? Roberto suavizou nesse momento que ela falou isso. Pra mim também, até antes disso, eu já tava esperando, assim, o pior, né? Eu sou formado em enfermagem, né? Sou da área da saúde e... Enfim, ali já tava claro pra mim, né? O resultado, né? Só que aí eu não deixei transparecer pra Jennifer, né?
Antes desse Até momento. então, até nesse momento, a gente... Poxa, é o meu filho, então a gente sabe, assim, o que estava acontecendo, mas a gente cria esperança até o último, né? Então, né, ainda assim eu tinha esperança, né? De que tivesse erro sei lá, erro médico, erro nos exames, erro nas máquinas, enfim, até o último, né? E aí a gente foi fazer esse exame, esse ultrassom laudado, doeu muito, porque o médico apertava muito o aparelho na minha barriga, fazendo de tudo para procurar. Ele tava com uma feição assim de inacreditado, tipo, ele não estava acreditando naquilo, fez várias perguntas, mas ela tava com diabetes, mas ela tava com pressão, enfim. Ele ficou assim, até ele ficou inconformado, deu pra ver no rosto dele, mas até então ele não falou nada, né, mas eu tava vendo no rosto dele que ele estava inconformado com aquele resultado. Aí, isso, gente, vocês têm que estar lembrando sempre que durante todo esse processo eu estava tendo contrações. Então, eu parava no meio do corredor para ter uma contração, eu deitava, estava tendo uma contração, eu levantava, estava tendo contração. Então, nesse período eu estava tendo contrações, eu acho que já estava de 6 em 6 minutos, mais ou menos. Então, nesse período todo, eu estava sofrendo com as contrações, que já estavam ficando bem fortes. E ainda mais o emocional já estava daquele jeito, parecia que o negócio dobrou o que já estava ruim. Quando chegamos na sala da médica, ela sentou nós dois, do jeito que a gente tá aqui, e falou assim, olha, quer falar essa parte? É que é difícil. Ela falou, olha, né, saiu aqui o resultado do exame laudado, né, infelizmente a gente não encontrou os batimentos cardíacos, né, e a gente não sabe explicar o que aconteceu, a gente olhou os exames, estava tudo bem, estava tudo certinho e tal. E, enfim, infelizmente a gente não encontrou os batimentos cardíacos, né? E agora vocês vão ter que optar pelo tipo de parto que a gente vai fazer. Se vai ser um parto normal ou se vai ser um parto cesárea. Aí ela falou assim, eu vou dar um tempo, né, para vocês pensarem, discutirem sobre isso. E ela falou que, assim, se vocês optarem pelo parto normal... como ele já tá sem batimentos, a gente vai poder te dar mais medicamentos que a gente não poderia dar normalmente se ele estivesse bem, né? Então, aí vocês, né, escolham aí, façam a opção. Aí minha mãe subiu, depois de muito custo, porque não queriam deixar, minha mãe subiu, aí ficou minha mãe, o meu esposo, e em todo esse processo, uma parteira da Casa Ângela, que foi aqui, procurou o coraçãozinho dele de primeira, estava com a gente, acompanhando a gente, então desde já muito obrigada, ela fez muita diferença, ela parecia uma doula, assim, me ajudava nas massagens nas costas, me abraçava, me pedia para ter calma, me dava conselhos, então assim, ela foi muito importante nesse processo, né, e ela ficou até o último com a gente, assim, até a gente decidiu o que ia fazer, e aí minha mãe subiu, e aí a gente contou pra minha mãe não acreditou na hora, foi aquele chororô no corredor, ninguém acreditava naquilo, porque tava tudo bem, e aí eu falei, eu quero cesárea, eu não quero normal, eu não vou passar por tudo isso à toa, eu não quero. E aí ele começou a conversar comigo, implorou pra mim fazer parto cesárea, mas ele falou, mas mesmo assim... Parto normal, né? Parto normal, mas ele falou, eu respeito a sua decisão, porque o corpo é seu, mas por favor, o parto cesárea tem muitos riscos, você tá com seu emocional abalado, pode acontecer várias coisas naquela mesa, e eu não aguentaria perder você também, pensa direitinho, ela vai estar, se caso durante o dia você não conseguir, a gente muda pra cesárea, mas tenta o normal. E depois ele muito pedir, né, amor, estava com bastante medo de... eu já tinha acabado de receber a notícia de, né, que a gente tinha perdido o nosso filho e tal, e nessas horas a gente pensa tanta besteira, eu pensei, nossa... Minha esposa também, eu não vou resistir, porque a gente fica com medo. A cesárea é uma cirurgia, é uma grande cirurgia, né? Os instrumentos que são utilizados é como se, né, fosse fazer uma grande cirurgia, são 7 camadas, tudo, e aí ela já com o emocional desse jeito, aí passar por anestesia, sei lá, ter aumento de pressão, enfim, a gente pensa mil coisas e
Assim, nossa, eu praticamente implorei pra ela, né? Claro que sempre tentando, assim, respeitar a decisão dela, porque o corpo é dela e tal, mas eu praticamente implorei pra ela ter o parto normal, né? A mãe dela, que tava junto com a gente, a Tati, também tinha uma mesma visão que eu. A enfermeira da Casa Ângela, que tava lá no nosso convênio, ficou lá também com a gente. E apoiou essa E ideia. apoiou essa ideia também. Parto normal. E aí, graças a Deus, a Jennifer, né, optou Mas pelo eu não parto queria, normal. mas eu falei assim, eu vou tentar. Eu falava na minha cabeça, eu vou tentar. Mas eu não queria, gente, porque pra mim não fazia mais sentido aquilo tudo. E aí, passei o domingo inteiro sentindo muitas contrações. Eu demorei muito pra dilatar. Eu não sentia vontade de empurrar, de fazer força pra baixo, porque depois que eu fui descobrir que meu neném tava sem vida, então ele não tava me ajudando, eu tava fazendo tudo sozinha. Então eu demorei muito pra conseguir dilatar e sentir vontade de ganhar mesmo o neném, né? Eu tomei calmante, fiz teste de Covid, fiquei em sala isolada, não podia ficar os dois, né? Minha mãe e meu esposo, ficou só minha mãe durante um tempo. Não conseguia comer nada, fiquei o dia inteiro, gente, sem comer nada. E na hora que chegou aquele almoço, não descia. Eu consegui umas 3 colheres, assim, empurrados, assim mesmo. E aí depois, minha mãe trocou com o Roberto, quando eu já tava praticamente com 7 de dilatação. Já era mais ou menos umas 5, 6 horas da noite, né? Umas 6 horas da noite. E aí, quando foi dilatando mais, gente, eu sofri muito. E eu comecei até a delirar, eu falava, ele tá se mexendo, eu tô sentindo ele se mexendo. Doutora, vem aqui ouvir o batimento dele, que eu tenho certeza que ele tá vivo. E foi muito